Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sessão de questõezinha preparatórias para o Enem, não é isso? Selecionei aqui, 5 perguntas para a gente treinar um pouco. Então, sempre a dica é aquela, né? Antes você tenta fazer e depois, né, você confere com a gente, né, o resultado para ver se deu legal. Teve dúvida? Entre em contato comigo, revisiona a matéria, tá certo? Então, o grande objetivo é os alunos do terceiro ano treinar, meus alunos do segundo ano começar a se preparar para tudo isso, tá ok? Então, a dica também, né? Se inscreve aqui, no canal Regis RBB, tá certo? Vamos aqui difundir esse canal com 5 questões do Enem para a gente ir sempre treinando, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, né, que são as questões, né, que vão fazer a gente, né, brincar aqui um pouco, né? Então vamos lá, vamos passar aqui. Pronto, tá certo? Então o texto, né, é uma letra, né, do rei Roberto Carlos, tá certo? Que fala sobre a questão do progresso. Então, quando se falar em progresso, você vai lembrar logo do quê? Progresso está ligado o quê? A destruição dos recursos naturais, né? O progresso está ligado à industrialização, e a industrialização ela tem como premissa básica eu transformar a matéria-prima em produto industrializado, e isso causando fatalmente o que, pessoal? Não é? Um desgaste do meio ambiente. Mas vamos lá ao que interessa. A música aí do rei Roberto Carlos, tá certo? Vamos lá. O progresso. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios e os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis, com base em sua potencial contribuição para aumentar. Bom, quando a gente fala de combustíveis fósseis, a gente vai lembrar dos 3 combustíveis fósseis, não é isso? O petróleo, o carvão mineral e o gás natural, né? São combustíveis não renováveis que vão ter um fim, mas o grande problema desses combustíveis fósseis é o que? A poluição, o grande desgaste ao meio ambiente. Tranquilo? Bom, então aqui, com certeza, né, ele está falando, né, do negro veneno, está falando do petróleo, né, que a gente utiliza, né, como gás de cozinha, como combustível para os automóveis, né, para os aviões, para os ônibus, né? O grande problema dele, né, o seu nível de poluição, tá certo? Então vamos lá. A letra A, ele fala sobre a questão, né, aqui na letra A, sobre a base da pirâmide etária, né? A pirâmide etária é assunto de população. O alcance da fronteira de recursos ficou meio que deslocado, né? Essa opção. A letra E, a exploração do trabalho humano, não. A sustentabilidade da matriz energética, muito pelo contrário, né? A não utilização, né, dos combustíveis fósseis, aí sim estaria uma sustentabilidade. As fontes alternativas, como aqui no Nordeste, a gente pode utilizar 3 fontes bem interessantes, pessoal. A energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia solar e a energia maremotriz, vindo da força das ondas. Então, aqui vai nos restar qual a opção, pessoal? A letra C, né? A utilização desses combustíveis fósseis tem como consequência aumentar a degradação da qualidade de vida, essencialmente potencializando, né, o efeito estufa, né, como consequência, o aquecimento global, que a gente está vendo aqui constantemente no nosso dia a dia, né, as consequências disso. Então, a questão 1, a gente fica com o gabarito letra C. Espero que você tenha acertado. Essa é considerada uma questão média, tá certo? Então vamos lá. A topografia, predominantemente no Planalto Central, é a de uma região horizontal, chata, que me faz recordar muito o Planalto Central da África do Sul. Então, aqui ele está comparando
né, as características físicas do Brasil e da África. O mesmo horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala, que permite a vista varrer extensões infinitas, né? Então, aqui ele está comparando a vegetação existente no continente africano e a vegetação existente, né, aqui no Brasil, né? Que é uma ótima questão para você, se tiver esquecido, né, as formações vegetais brasileiras, você fazer o quê? Uma revisão, tá certo? Sempre cai alguma coisa. Então, aqui ele está falando, perguntando qual a vegetação da África que vai se assemelhar à existente no Brasil. Vai ser exatamente, pessoal, o cerrado, não é? Aí olha como interessante, se você olhar nas opções, só existe um item, não é, que tem o cerrado, não é? É o item A. Né? Então, sim, os cerrados se assemelham, não é, com as savanas, aquela vegetação rala, de vez em quando árvores, pequenas florestas. Então, isso é típico do cerrado, que na África eles vão chamar de quê? Savana. Então, a questão 2, o item correto, meus queridos, é o item A de amor, A de apaixonado. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos para a questão 3. Tá certo? Então, vejam. O ideal é sempre que você, faça essas questõezinhas, marca e depois vem conferir o gabarito. Depois bota um comentário aí se acertou, se estava legal, se inscreve aí, tá certo? Para a gente aumentar essa quantidade de membros, tá certo? Vamos lá, faça a sua inscrição aí, tá certo? Para a gente aumentar a quantidade de pessoas visualizando esse canal. Vamos aqui para a questão 3. As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar 3 caminhos, tá certo? Bom, então a água vai cair, né? Lembrando, as precipitações podem ser através de neve, granizo e a chuva. No nosso caso aqui, o exemplo mais comum é a chuva. Em algumas regiões tem o granizo, em algumas regiões tem a neve. Mas o comum é a chuva, a forma de precipitação mais comum no Brasil. Então vamos lá. O caminho que ela vai levar, né? Ela pode, né, de acordo com a sua intensidade, tá certo? A relação entre as 3 possibilidades, né, é a seguinte: ela pode evaporar, ela pode se armazenar e haver o processo de evaporação, tá certo? Ela pode, né, infiltrar na terra e ela pode bater e sair logo de uma vez, tá certo? Então, lembra, a água vai se precipitar em forma de chuva, ela pode o quê? Evaporar, ela pode infiltrar e ela pode o quê? Escoar. A melhor opção, pessoal, é que ela infiltre, né? Aumente os nossos reservatórios, né, dos aquíferos, dos lençóis freáticos. Mas vamos lá. A relação entre essas 3 possibilidades, assim como as suas respectivas intensidades, quando ocorre em conjunto, o que é mais frequente depende de vários fatores, tais como o clima, a morfologia do terreno, cobertura vegetal e a constituição litológica. A preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para... o que ele está querendo dizer para a gente? Que a gente deve preservar a cobertura vegetal, porque assim vai ocorrer normalmente o processo de infiltração, o processo de escoamento, porque se a gente retirar essa cobertura vegetal, vai quebrar o círculo de harmonia que existe nas precipitações, tá certo? Vamos pegar aqui uma caneta para eu demonstrar aqui um negócio para você. A gente já falou, né, que eu tenho um rio, por exemplo, e ao lado do rio eu tenho o quê? Uma vegetação, tá certo? Que essa vegetação eu chamo de quê, pessoal? Mata ciliar, tá certo? A mata ciliar, ela tem a função, né, de absorver boa parte da água, assim evitando o processo de assoreamento dos rios, quando eu não tenho aqui essa mata protetora, né? O que acontece? A água da chuva vai cair,
né? Não vai ter o processo de infiltração, porque eu não tenho a vegetação, né, protegendo, e com isso vai haver o transporte, né, desses sedimentos para dentro do rio, né? Quando isso acontece, há o processo de quê? De assoreamento, tá certo? Assunto esse que a gente comentou, ó, lembra? Na época do primeiro ano, tá certo? Bom, então, se eu tiro a cobertura vegetal, a mata ciliar, o que é que vai acontecer fatalmente, tá certo? Vai, né, ter o processo de erosão, tá certo? Então, quando eu tenho uma cobertura vegetal, né, eu tenho que um processo de contenção do processo de erosão, tá certo? Por quê? Senão vai chover diretamente, sem nenhuma proteção, e eu vou levar os sedimentos, tá ok? Então, aqui é a letra C, né, pessoal? Pronto? Deu para compreender, não é isso? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Questão 4, tá certo? No litoral sudeste, especialmente na região de Cabo Frio, Rio de Janeiro, ocorre, por vezes, um fenômeno interessante, que baixa a temperatura da água do mar até 14 graus Celsius. Vai ficar bem frio, hein? Nos meses de janeiro e fevereiro. Isso acontece devido ao vento, né, que no verão sopra constantemente na direção nordeste. Assim, esse vento constante empurra as águas das superfícies que haviam sofrido um processo de insolação, portanto, estavam aquecidas. Então, a água estava bem quente e o vento, ó, vai levar essa água para dentro do oceano, tá certo? Originando uma lacuna, né, na costa, que é preenchida com águas profundas, bem mais frias, que sobem e atingem a superfície. A ascensão das águas frias é chamado de ressungência. Entenderam? Eu tenho aqui a água quente, o vento vai soprar, essa água quente vai para dentro do mar e a água fria vai preencher esse espaço. Pessoal, essa história é bem típico, né, do que você aprendeu, né, no primeiro ano, nos fenômenos meteorológicos, né, do processo do El Niño, né? O El Niño é exatamente isso, né? Esse processo de aquecimento das águas, né, lá do Pacífico, né? Bom, lembrando, se você lembrar do fenômeno do El Niño, o assunto do primeiro ano, né, quando acontece a ressurgência, né, essa água fria, ela é ideal, tá certo? Para o quê? Para trazer algas, alimentos para os peixes. Então, vai aparecer, sim, mais peixe. Visto né, que ali na região do Chile, né, é um dos maiores produtores de peixe do mundo, né, por causa dessa água fria, desse fenômeno da ressurgência, tá certo? Bom, então, a questão 4 vai ter como gabarito, ó, essa senhora aqui, ó, a letra B, né? A água fria, né, ela é ideal, né, para a pesca, visto que os peixes vão atrás de alimento que vão se encontrar onde? Nas águas frias, né? E esse assunto a gente lembra muito bem que a gente falou no primeiro ano, quando fala dos fenômenos meteorológicos, tipo o El Niño, não sei mais nada do El Niño. Faz uma revisão, tá certo? Futuramente, daqui para o Enem, a gente vai fazer uma sequência de geografia física, que de vez em quando está caindo aí no Enem. Vamos aqui para a última? Vamos lá, tá certo? Questão 5. Particularmente nos dias de inverno, pode acontecer um rápido resfriamento do solo, tá certo? Ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima e o ar frio fica embaixo, passando a funcionar como um bloqueio que impede a formação de correntes. Dessa forma, o ar frio fica próximo ao solo, que não sobe, porque ele é mais denso. E o ar quente, que está por cima, não desce, porque ele é menos denso. Eu já dei aí a explicação de um fenômeno meteorológico, tá certo? Quando o ar frio, né, por ser pesado, fica aqui, e o ar quente em cima,
né? Isso acontece de vez em quando, né? Vamos ver, isso aqui é a explicação lógica, teórica, essa é uma questão didática, que está ali dizendo que fenômeno é esse. Nas grandes cidades, este fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis, né, intensifica o lançamento de poluentes, material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro e, por consequente, contribui para o aumento do caso de irritação dos olhos e doenças respiratórias. Isso aqui no Brasil acontece o que? Em São Paulo. É o famoso, pessoal, o que, ó? A famosa o que? Inversão térmica, né? O ar frio, né? Fica preso, o ar quente, né? Não consegue penetrar, o dia fica meio cinzento, aí lá para o meio-dia, né, o ar quente consegue penetrar, o ar frio sobe e o ar quente desce, tá certo? Isso se chama o quê? Inversão térmica, tá certo? E na cidade de São Paulo, é nosso exemplo aqui no Brasil, né? Isso é térmica, né? Isso aqui vai ficar pior ainda com a grande quantidade o quê? De poluentes, tá certo? Então esse é o famoso fenômeno o quê? Da inversão térmica, tá certo? Bom, espero que vocês tenham, né, acertado todas as questões. Eu errei um bocado. Pô, vai lá, faz uma revisãozinha dessa parte de geografia física, né? Você viu que eu peguei um pouquinho mais agora em questões de geografia física, questões ligadas aos fenômenos da natureza, tá ok? Então, espero que você tenha acertado, né? Continue respondendo essas questões, tá certo? Aqui é um gabarito, de uma maneira mais rápida, mas se você tiver dúvida em um assunto, pede para mim, bota nos comentários que eu faço uma aula específica sobre um determinado assunto, tá ok? Então, o que é que você vai fazer agora? Vai dar um joinha para a gente aí, fazer um comentário, tá certo? E também se inscrever no canal. Régio, eu já sou inscrito, tá certo? Então, chama alguém, tá certo? Algum colega seu para contribuir aqui para a divulgação. Lembrando, nós estamos no Se Liga no Enem, a maratona até o domingo do Enem, tá certo? Ou seja, até o sábado, domingo não, né? Domingo é se concentrar na prova, tá certo? Então fique bem e até o nosso próximo encontro.